Quando você pensa em jogadores que sofreram com lesões, quem você se lembra? Derrick Rose, Tracy McGrady, Grant Hill, Brandon Roy, Greg Oden? Todos esses atletas perderam muita coisa devido às constantes lesões, porém tem um jogador que pode ser considerado o mais azarado da história da NBA. Esse atleta sendo Isaiah Thomas, que foi de um dos melhores guardas da liga a um atleta sem espaço nas rotações em uma questão de 2 temporadas apenas. Então, vamos ver um pouco sobre a sua triste carreira. Com apenas 1,75 de altura, não é difícil ver porque os times não tinham muito interesse nele. Sua estatura compromete bastante na defesa e ele poderia ter muita dificuldade em pontuar na NBA. Então, mesmo tendo uma boa carreira universitária, Thomas foi a última escolha do draft de 2011 pelo Sacramento Kings e se manter na liga já seria um grande desafio considerando sua posição. Seus 2 primeiros anos seriam de baixos minutos e poucas oportunidades, o que resultaram em médias baixas. Porém, em seu 3º ano, conseguindo ser titular em 54 jogos com mais minutos, ele chegou à marca de 20 pontos por jogo e 6 assistências, ao mesmo tempo que seu aproveitamento, principalmente nos lances de 2 pontos, era de 50%. Mesmo assim, ele ainda apresentava um problema defensivo e em seu 4º ano ele foi trocado para o Phoenix Suns por Alex Oryaki, um atleta que nunca jogou um jogo sequer. O que Phoenix queria era montar um time louco com 3 armadores com características de carregar a bola, sendo eles Isaiah Thomas, Eric Bledsoe e Goran Dragic, uma ideia que falhou logo de cara, e em 46 jogos novamente, Thomas seria envolvido em uma troca de 3 times, onde o Suns recebeu Marcus Thornton e uma escolha de 1º round. Thomas acabaria em Boston e no momento isso seria a melhor coisa para sua carreira. Vindo do banco, o armador conseguiria 19 pontos de média em apenas 26 minutos jogados e logo na próxima temporada se tornaria o titular absoluto da equipe. Com jogadores que eram excelentes marcadores de perímetro, além do esquema de Brad Stevens, Thomas não comprometia tanto a defesa e podia ser escondido, ao mesmo tempo que ele se tornava a principal arma no ataque do time. Naquela temporada, Isaiah se tornaria um All-Star pela primeira vez em sua carreira e começava a chamar a atenção pela sua altura e sua facilidade de pontuar, mesmo atacando jogadores bem maiores que ele. O Celtics também mostrava sinais de um time que estava voltando, melhorando suas vitórias e se preparando para chegar a disputar o topo da liga novamente. A temporada de 2016-2017 foi o ponto em que a equipe começou realmente a ser levada a sério. Eles assinaram com Al Horford, um dos principais nomes da agência livre, e Brad Stevens montou um esquema para aproveitar o melhor de Thomas. Com isso, o armador teve médias impressionantes, com 28 pontos por jogo, arremessando 52% nas bolas de 2 e quase 38% nas bolas de 3, ainda com quase 6 assistências por jogo. O esquema montado permitia que Thomas jogasse de forma bem mais solta e atacasse a cesta, e os defensores que ele encontrava pelo caminho não podiam fazer nada quanto a isso. Logo, ele ganhou o apelido de King in the Fourth pela maneira como ele parecia assumir o controle do jogo no 4º período, quanto mais importava. Sendo a principal peça ofensiva, Isaiah teve uma performance de 52 pontos na temporada regular e mais 4 acima dos 40, sem contar múltiplas performances acima dos 30 pontos. Não importava o que acontecia, os times não conseguiam pará-lo, e logo ele se tornou o favorito de Boston, que naquela temporada se classificaria em 1º lugar na conferência. Nos playoffs, Thomas teve atuações mistas, tinha jogos que ele era um monstro na pontuação, outros que ele quase não aparecia, até que na série do 2º round contra o Washington Wizards, uma tragédia atingiria Thomas. Sua irmã acabou se envolvendo em um acidente fatal antes do jogo contra o Wizards, porém Isaiah, sabendo que o time precisava dele, foi para a partida e mesmo estando visivelmente abalado, nos presenteou com uma das maiores atuações da história dos playoffs, conquistando 53 pontos em 44 minutos jogados, com um percentual de 41% nas bolas de 3, um aproveitamento de 54% nos arremessos para dar a vitória para Boston. A série contra o Wizards seria uma batalha que o Celtics venceria, porém contra Cleveland não havia o que eles podiam fazer, principalmente depois que uma lesão no quadril de Thomas o tiraria do resto da série, lesão que se mostraria o início da queda de Isaiah. Na agência livre, o Celtics contrataria Gordon Hayward, novamente garantindo um dos principais nomes, e parecia que um novo trio se formaria em Boston, porém infelizmente para Thomas, ele não estava mais nos planos do Celtics.
Vale lembrar que o armador esperava assinar um contrato máximo e não era por menos. Ele tinha ficado em terceiro lugar entre os pontuadores daquela temporada e acabou em quinto na votação de MVP, mas sua lesão fizeram com que o time executasse uma troca que o mandaria para o time do Cleveland Cavaliers, e depois disso, sua carreira tomaria um rumo totalmente diferente. Thomas perderia quase metade da temporada se recuperando da lesão, e quando ele retornou, ele encontrou um time que estava em crise, jogando muito mal. Também não ajudou que os fãs esperassem que Thomas fechasse o vazio de Kyrie Irving, e obviamente que ele não conseguiu fazer isso, considerando que ele havia recém voltado a jogar. Além disso, os comentários que Isaiah fez não ajudaram seu caso, e logo, depois de apenas 15 jogos, Thomas novamente seria trocado, assim como quase todo o time, e acabou indo parar no Los Angeles Lakers. Essa poderia ser a chance que Thomas precisava para se recuperar, afinal o Lakers não disputava nada e ele poderia jogar mais tranquilo. Porém, novamente, após 17 jogos, saiu a notícia que o atleta teria que novamente abandonar a temporada devido ao seu quadril. Suas performances ofensivas não eram nem próximas ao que ele fazia em Boston e suas deficiências defensivas eram exploradas pelos adversários, tanto no Lakers quanto no Cavaliers. Na agência livre, a mesma que ele deveria ter assinado um contrato máximo com o time do Boston Celtics, Thomas acabou assinando um contrato mínimo de veteranos com o Denver Nuggets no valor de 2 milhões, mas novamente, depois de perder uma parte da temporada se recuperando de sua lesão e depois de apenas 12 jogos, o atleta está fora da rotação do time e seu futuro ainda é incerto. Agora, por que Thomas é um dos jogadores mais azarados é a maneira como sua carreira se desenvolveu. A maioria dos atletas que eu citei, que sofreram com lesões, tiveram mais sucesso e principalmente foram pagos por isso. A maioria deles ganhou bastante dinheiro em seu tempo, coisa que Isaiah não pode dizer o mesmo. Como ele foi uma escolha baixíssima, ele ganhou bem pouco em seus anos no Sacramento, e foi somente no Boston que ele conseguiu um pouco mais de dinheiro, mas mesmo assim, ele ainda era um dos jogadores que menos ganhava, considerando que ele foi um All-Star. Quer dizer, ele esperava assinar um contrato próximo de 20 milhões por temporada e teve que assinar um contrato de 2 milhões só para conseguir voltar à liga. A verdade é que Thomas é o exemplo do pior que a NBA tem, porque no fim das contas isso é um negócio e o Celtics fez o que era melhor para o seu interesse. Infelizmente, isso significou trocar o atleta que trouxe a cultura de ganhar de volta a Boston, que sacrificou sua saúde para continuar jogando e que deu tudo de si mesmo em um dos piores momentos de sua vida. Isaiah sempre foi duvidado e desde que ele entrou na liga, ninguém nunca o valorizou realmente. Quando alguém finalmente viu seu valor, ele aproveitou ao máximo, jogando sem medo, e como fã do Celtics, eu posso dizer que aquela temporada de Isaiah Thomas foi uma das melhores. Foram inúmeros momentos que às vezes não pareciam reais. Foi quase como ver uma carreira de videogame passando de um atleta irrelevante para uma estrela da franquia. Agora vê-lo dessa maneira, sem saber se ele realmente voltará a jogar um dia, me deixa muito triste, principalmente como fã, porque qualquer um que acompanhou a carreira de Thomas sabe que ele merecia muito mais, já que no final das contas, tudo que ele queria era jogar, e agora nem isso mais ele consegue. Obrigado e até a próxima.